Olá, meus chuchuzinhos, tudo bem? Vamos para mais uma aula de português? Terça-feira, né? Interação, página 14. Que tal criar com seus colegas de sala um circuito de trânsito? Ele servirá para conscientizar a comunidade escolar sobre a importância de se respeitar as regras e os sinais de trânsito. Siga os passos a passo e prepare-se para um momento de muita colaboração e aprendizado. Pessoal, infelizmente, a gente não tem como fazer esse circuito de trânsito lá na escola. O que seria o circuito? Um caminho para a gente se divertir relacionado ao trânsito. Mas vamos falar um pouquinho sobre ele, olha lá. Organizem em grupos, cada grupo deve pesquisar uma placa de trânsito, elementos da via pública, os semáforos, faixas de pedestre, poste de iluminação, lombada, os principais direitos e os deveres do motorista, os deveres e os direitos dos pedestres. As pesquisas devem indicar o significado de cada item, situações do uso e a importância para a segurança da população, para a ordem pública e para cada vida em sociedade. Cada grupo deverá preparar cartazes com os dados pertinentes ao seu tópico, utilizando informações resumidas e informações e imagens para a ilustração. Marque um dia para a apresentação dos trabalhos, que deverá seguir a seguinte ordem: placas de trânsito, elementos da via pública, direitos e deveres dos motoristas e direitos e deveres dos pedestres. Após as apresentações, faça uma roda de conversa. Então, vamos pensar aqui olhando nessa página. O que significaria essa placa aqui? Que a pessoa ali pode caminhar, certo? Aquele lugar é um lugar próprio para caminhar. E aqui? Pare, né? Então, quer dizer, pare que eu tenho que parar e não sair do lugar? Não, pare, olhe e vê se dá para você passar. E essa daqui? Que é permitido a passagem naquele espaço de bicicleta. Então, que os ciclistas podem usar aquele lugar. E esse daqui, ó, o que representa essa placa? Que ali próximo terá um semáforo. Olhando nesse semáforo, o que representa o sinal vermelho? Pare. E o amarelo? Preste atenção, diminua a velocidade, porque o farol vai fechar, vai ficar no vermelho. Então, é mais uma atenção. E o verde? Pode seguir. E esse desenho aqui, ó, que é o desenho de uma bicicleta, só que com risco no meio? Proibido o trânsito de bicicleta ali. Então, quer dizer que ele não pode passar bicicleta, não pode ficar andando bicicleta ali. E aqui, ó, que aquela via, ela vai e vem, né? Então, você tem duas mãos ali. Olhem só. Etapa 2. Decidam em que espaço da escola irão construir um circuito de trânsito. Circuito é como se fosse uma rua, né? Onde você vai passar, que tenha as placas que na etapa 1 você teria que desenhar. O ideal é que seja no pátio ou na quadra. Decidam o tamanho do circuito. Quantas ruas vão ter? Como e onde as ruas se conectarão, que são as esquinas, chamamos de esquinas, ruas que se ligam. Onde ficarão os semáforos e os postes de iluminação? Onde serão as faixas de pedestres? Para que servem as faixas de pedestre? Para o pedestre, que somos nós, quem anda, as pessoas que andam, né, com as próprias perninhas ali, só pode atravessar na faixa de pedestre. Porque ali é o lugar onde está permitido você atravessar. Se por um acaso você está atravessando a faixa de pedestre e vem um carro em alta velocidade, olha lá, ele é responsabilizado, porque você estava no sinal correto, né? Então, tem gente que acaba atravessando fora da faixa e corre o risco de ser atropelado. Para as lombadas, para quem servem as lombadas? Para
parar um pouco os carros, porque quando passa, você não vai passar, o papai e a mamãe não vai passar, né, na lombada dessa forma. Eles vão parar, diminuir a velocidade, passar bem devagar na lombada e seguir. Então, é mais para você diminuir. E a ciclovia? Para que serve a ciclovia? Para os ciclistas, né? Para não só ciclista, mas para quem quer andar de bicicleta. Onde as placas serão posicionadas? Então, essa atividade aqui, ó, a gente teria que montar aí um caminho, um circuito de trânsito para vocês mesmos caminharem. Né? Então, onde tivesse o pare, vocês teriam que parar, né? Olhar para os lados, atravessar na faixa de pedestre. Porém, né? Vocês sabem que, infelizmente, nós não podemos fazer. Bom, como complemento da atividade, que tal definir as regras de trânsito para o circuito? Converse com seus colegas sobre as regras que guiarão o uso desse circuito criado. Então, o que nós vamos fazer aqui? Como a gente não tem como... mas eu tenho um videozinho para passar aqui para vocês, tá? Então, como a gente não tem aí muita coisa, a Pro vai passar um videozinho para vocês. Então, vamos lá, vou interromper a tela para conectar o vídeo, certo? Então, nós temos aqui, ó, eu peguei um videozinho para mostrar a vocês. Vou aumentar aqui a tela. Está no último volume. Tem 4 minutinhos, 4 minutinhos e meio. Sinal Verde, versão brasileira, Luminos, São Paulo. Guardas de trânsito. Oi, meus amiguinhos. Oi! Oi, Lúcio. Bom, parece que o Lúcio vai perder a aula de hoje. É uma pena, porque é um assunto muito interessante. Nossa, aí está ele. E parece que já sabe o assunto que vamos falar hoje. É sobre a importância dos sinais e dos guardas de trânsito. Vamos, pare de brincadeira. Tire o chapéu e venha me ajudar com a classe. E para controlar o trânsito, existem sinais pintados no chão. E nós temos, como exemplo, as faixas de pedestres. Que é onde nós sempre Devemos atravessar a rua. Muito bom. Também há muitos outros sinais em postes que são facilmente visíveis, como esses que o Lúcio está mostrando, e que nós devemos sempre respeitar. Certo, Lúcio? E também temos os nossos amigos semáforos, que com suas luzes indicam tanto para os motoristas como para os pedestres o momento certo de atravessar a rua, porque nós sempre devemos prestar atenção aos sinais que os semáforos nos mostram. Mas, acima de tudo, nós sempre devemos prestar atenção aos sinais dos guardas de trânsito, porque eles são os únicos que sabem o que está acontecendo na rua a cada momento. Bom, vejamos um exemplo que aconteceu há alguns dias muito perto daqui. Geralmente, o pai do Victor vai levá-lo para a escola de manhã. Ele sempre faz o mesmo caminho, que já até decorou. E sabe que é o melhor caminho. Ele segue reto a rua de sua casa e então vira na terceira rua direita. Mas naquele dia, um guarda de trânsito estava desviando os carros para a esquerda. O pai do Victor estava com pressa e não queria pegar um caminho diferente. Assim, antes que o guarda o visse, ele acelerou e entrou na rua proibida. E o guarda não teve tempo de avisar. O pai do Victor agiu muito mal. Quebrou o carro e ainda teve que pagar uma multa, não é, Lúcio?
E na rua havia um buraco. E o guarda de trânsito estava lá justamente para que ninguém entrasse nessa rua. A missão dos guardas é fazer o trânsito circular da melhor forma possível, ajudando os motoristas e pedestres. Bom, naquele mesmo dia, logo depois, enquanto esperavam um caminhão de reboque para saírem do buraco, Carla e sua mãe passavam por ali e o guarda de trânsito indicava que elas deveriam seguir pelo desvio. A mãe da Carla só teve que fazer um pequeno desvio e chegou à escola sem qualquer problema. Para o nosso próprio bem, nós devemos seguir sempre os sinais indicados pelo guarda de trânsito, exatamente como fez a mãe da Carla. Que, aliás, merece o sinal verde do Lúcio. Bom, por hoje é só, amiguinhos. E lembrem-se, se seguirmos os sinais dos guardas de trânsito, e com segurança. Viu que gracinha? Então, vamos voltar aqui para a página 17. Ó, nós vamos fazer aqui, vamos passar, vamos escrever um texto falando sobre... Ó, vou deixar a professora ler para vocês. Escreva o texto levando em conta, ó, fazer rascunho no caderno, não precisa no caderno, tá? Escreva um texto levando em conta a estrutura específica de um texto e suas regras. Parágrafos, letra maiúsculas, pontuações, né? Sobre o que vai ser esse texto? Sobre os direitos, deveres dos motoristas, dos pedestres, do ciclista, como funciona o semáforo. Na verdade, a prof fez aqui um resumo sobre o trânsito para vocês, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, olha só. Lá na página 273, vocês vão tirar essa imagem aqui, ó, que é como se fosse a folha de um caderno, ok? E aí a professora colocou um pequeno texto, olha só, para vocês copiarem, que é uma informação muito importante. Então, o título é Trânsito, e eu coloquei, ó, o trânsito é o espaço onde acontece o movimento de pessoas, de veículos e de animais. No trânsito, todos têm direitos e deveres, por isso é necessário que haja respeito e compreensão entre todos que participam do trânsito. Há também regras e leis que devem ser cumpridas para que haja organização e para que tudo funcione direitinho. Então, a professora fez o quê? Fez um resumo e colocou aqui. Então, o que vocês têm que fazer? Apenas copiar, tá bom? Ó, coloca o título, aí pula uma linha, tá? Para ficar bonitinho. E aí vocês copiam. Prestem atenção nos parágrafos, ó. Tem parágrafo aqui, tem parágrafo aqui. Tem parágrafo aqui, quer dizer que não pode ser escrito na mesma linha, você tem que ir para outra linha da parágrafo, letra maiúscula. Então, em vez de escrever no caderno, fazer correção, passar limpo, vamos fazer direto aqui na folhinha. Essa folhinha você guarda lá na sua pastinha de elástico, certo? Não joga fora, não. Feito isso, página 18, olha lá. Familiares, sempre que possível, usem outras formas de deslocamento que não o carro, sobretudo quando se percorrer curtas distâncias. Então, pessoal, não precisa usar só carro para ir de um lugar para o outro, né? Podemos andar, ir andando, podemos ir de bicicleta, de ônibus. Prefiram caminhar com as crianças, incentivando-as a observar a paisagem do entorno e como os cidadãos influem o espaço público. Busquem compreender o conhecimento das crianças sobre as regras de trânsito, observando com elas como a via pública funciona. Então, quando vocês forem andar pela cidade, comecem a olhar as placas, atravessem na faixa de segurança, prestem atenção no semáforo, tudo isso, certo? Uma boa prática de colocar essa ideia, uma boa maneira de colocar essa ideia em prática é passar um dia do final de semana, o sábado ou domingo, sem o carro. Eu sei que tem crianças que já fazem isso.
A ideia é desafiar a família a experimentar diferentes maneiras de se locomover, enquanto as crianças registram esse dia de acompanhar com seus colegas como foi a experiência. Depois, se você conseguir um dia sem usar o carro, ir no mercado, numa padaria, a pé, conte pra gente se deu certo, como que foi. Tudo bem? Aí nós temos aqui a indicação de um vídeo que se chama A Ilha, Educação para o Trânsito e Meio Ambiente, uma animação bem humorada que trata de problemas do trânsito no cotidiano de muitas pessoas, principalmente as que vivem em grandes centros urbanos, disponível lá no Portal Edros. A professora já pegou, tá aqui, ó, eu até coloco sempre aqui o link, então eu vou compartilhar, vamos compartilhar então a tela desse vídeo. Esse vídeo, ele tem uma duração de 8, quase 9 minutinhos, tudo bem? Então, vocês estão vendo que a aula de português, quase nada você tem que fazer. Por quê? Porque já que a gente não pode montar o nosso circuito lá na escola, a gente assiste esses videozinhos, tudo bem? Espero que vocês gostem.
E aí, galera, gostaram do videozinho? Tá vendo da importância de atravessar na faixa de pedestre, de respeitar aí o semáforo, a sinalização, né? Mas foi um videozinho, uma gracinha, vocês viram? Foi atravessar num lugar que não era permitido, ele ficou preso, né? Por isso que se chama ilha, era uma ilhazinha ali no meio. Toda vez que ele tentava, passavam assim milhões e milhões de carros, ele não conseguia passar, estava preso, né? Mas foi só uma representação. Galera, um beijo para vocês e até a próxima aula. Espero você!